Bom, professor Leandro Quadros, sobre o dom de línguas, nós recebemos muitas perguntas sobre esse assunto. Realmente. E eu separei uma pergunta aqui de um telespectador, mas que a gente pode usar isso como para todos. A dúvida que eu acredito que seja de uma forma geral. A pergunta é a seguinte: ele afirma que depois de batizado, ele sente que não tem o Espírito Santo, pois ele não fala em línguas. E ele está triste por isso, ele diz. Agora, professor, caracteriza como a presença do Espírito Santo na vida apenas quando nós falamos em línguas? Essa pergunta é importante. Na verdade, o que caracteriza a presença do Espírito Santo na vida de alguém são as 9 qualidades de caráter mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23. Eu creio que o estudo que faremos agora vai confortar muitas pessoas que talvez tenham a mesma dúvida, né? Em Gálatas 5, 22 e 23, percebemos quais são as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Aqui afirma o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui não diz que o fruto do Espírito é falar em línguas. Aqui é dito que o fruto do Espírito é composto de 9 qualidades bonitas de caráter. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela demonstra isso. Se você, depois de ter sido batizado, demonstra o desenvolvimento dessas qualidades de caráter na sua vida, você tem o Espírito Santo. E eu tenho um outro texto que vai lhe dar uma boa notícia. Quando Cristo foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo e ele não falou em línguas. Será que isso significa que Cristo não tinha o Espírito Santo? Pelo contrário, Cristo era cheio do poder do Espírito Santo, como lemos em Mateus capítulo 4, né, e Lucas capítulo 4, verso 14. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando Cristo foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Isso indica que quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. E esse texto diz mais, que quando Cristo recebeu o Espírito Santo, aqui ele não falou em línguas. Por que ele não falou em línguas? O falar línguas, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, é um dom espiritual. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, quem escolhe um dom espiritual é o Espírito Santo. Então, houve momentos na Bíblia em que pessoas batizadas falaram em línguas. Por quê? Porque Deus tinha um propósito evangelístico com aquele dom espiritual. Quando você lê Atos capítulo 10... Atos capítulo 19 e 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14, você percebe que quando o batismo foi acompanhado da manifestação de línguas, é porque o dom de línguas tinha um propósito evangelístico. Ele não era para servir de sinal para identificar todos os crentes que recebessem o Espírito Santo. Se o dom de línguas identificasse todos os crentes como tendo o Espírito Santo, aí todo mundo ia ter o mesmo dom espiritual e Cristo, João Batista e outros homens piedosos não teriam o Espírito Santo porque eles nunca falaram em línguas. Para você entender o dom de línguas na Bíblia, é fundamental que você estude Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o capítulo assim que serve de base para você entender 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, onde o dom de línguas é mencionado. Para você ver como que é o dom de línguas na Bíblia, e para você perceber que o propósito dele é evangelístico, ou seja, falar da palavra de Deus a outras pessoas, eu vou ler para você alguns versos de Atos capítulo 2, que afirmam o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba, os apóstolos e discípulos reunidos em um lugar, esperando o Espírito Santo,
E aí o Espírito Santo desce sobre eles. E ele mostra uma figura de língua de fogo como um sinal de que eles estavam sendo batizados com o fogo do poder do Espírito Santo. E interessante que esses idiomas que eles falaram foram concedidos pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade de falar esse idioma. Você quer ver o contexto? Olha o que diz aqui no verso 5 de Atos capítulo 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha, pessoas de vários idiomas e dialetos. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí dos versos 10 ao 11 são mencionados uma lista de nacionalidades presentes em Jerusalém naquele momento. Então você percebeu por que Deus deu o dom de línguas aos apóstolos e discípulos aqui? Porque eles estavam em Jerusalém, diz que homens piedosos de várias nações estavam ali reunidos, e foi uma oportunidade de ouro que Deus teve para falar da salvação por meio de Jesus. E como que Deus iria comunicar o evangelho a eles de forma instantânea? Dando aos apóstolos a capacidade de falar em línguas. Então você perceba que o dom de línguas é um dom espiritual e não é um sinal identificador de quem tem o Espírito Santo. O que identifica quem tem o Espírito Santo são as 9 qualidades de Gálatas 5, 22 e 23. E Efésios 1,13 afirma o seguinte: se você crê no Evangelho, você é selado com o Espírito Santo. Mas, professor, então Paulo se contradiz. Será? Porque olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, o verso 2. Vamos lá, Tito. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Ora, se você disse aí que o dom de línguas, o falar em línguas era para um propósito evangelístico, como é que se você fala em línguas ninguém entende, só o próprio Deus? Como é que fica essa situação? Então Paulo está se contradizendo aqui com a palavra de Deus? Olha, essa forma como você abordou essa pergunta é muito interessante. Porque essa pergunta com certeza está na mente de muitos amigos que estão acompanhando neste momento esse nosso trabalho aqui. Perceba uma coisa importante, o verso 2 de 1 Coríntios 14, ele é um dos versos realmente mais difíceis de compreensão, porque ele não está bem traduzido de acordo com o original grego e o contexto bíblico, né? Nós lemos assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Nós podemos ler esse texto à primeira vista e pensarmos o seguinte: bom, esse texto mostra então que o dom de línguas não tem só um propósito evangelístico, porque pessoas falavam em línguas aqui e as pessoas não entendiam. Mas nós temos que saber o porquê que o dom de línguas aqui não era entendido. Aqui acontece uma coisa. Paulo no capítulo 12, desde o capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está o quê? Repreendendo os coríntios por eles usarem o dom de línguas de forma errada. E como que eles estavam usando o dom de línguas de forma errada? Quando você lê aqui, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo mostra umas coisas interessantes. Aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 7, ele afirma, no verso 6, ele corrige a forma errada como eles falavam o dom de línguas. Ele afirma o seguinte: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Então você perceba, Paulo está dizendo o seguinte: se eu for falar com vocês em outras línguas, que proveito vocês vão ter se não apresentar a mensagem de forma profética, de forma clara?
Então Paulo aqui, ele está corrigindo um errado uso do dom de línguas. O que quer dizer então o versículo 2? O versículo 2, nós temos que levar em conta algumas coisas. Quando afirma assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, a palavra outra não está no original grego. No texto é assim, pois quem fala em língua não fala a homens senão a Deus. Por que essa pessoa que falava em línguas não falava a homens e falava somente a Deus? Porque somente Deus entendia o idioma falado. Algumas pessoas em Corinto estavam usando outros idiomas, outros dialetos para falar para pessoas que não entendiam. Vou lhe dar um exemplo. Seria a mesma coisa que agora no programa Na Mira da Verdade, eu começar a falar aqui o inglês ou o espanhol, sendo que você entende o português, iríamos assim. Ou se você entende o inglês, eu começar a falar o alemão. Então era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam usando o dom espiritual de forma errada. Então por isso que ninguém entendia. Ninguém entendia porque a plateia que estava ouvindo não era familiarizada com aquele idioma. E quando o texto afirma que em espírito fala mistérios, o termo espírito aqui se refere ao Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, essa pessoa que falava em outras línguas, falava dos mistérios de Deus. E qual é o significado da palavra mistério? Não é uma coisa que ninguém entende. Mistério na Bíblia, do grego mysterion, é uma verdade que estava oculta, mas que sempre existiu e que agora foi revelada. Então, a tradução desse verso, depois dessa análise contextual, seria assim: pois quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende essa pessoa, ninguém entende o idioma. Por quê? Porque o idioma que estava sendo falado não era familiar ao ouvido da pessoa, né? E fala por meio do Espírito Santo dos mistérios de Deus que agora foram revelados por meio da Bíblia. E você pode ler também aqui, 1 Coríntios 14, 19, outra afirmação de Paulo que mostra que o dom de línguas é evangelístico. 1 Coríntios 14, 19, ele afirma: contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha o que Paulo está argumentando. Lembra-se do verso 2, quando ele fala que ninguém entende o idioma, ele está falando a pessoas que usavam outros dialetos para comunicar-se com outras pessoas. E aí ele argumenta, ora, eu prefiro falar 5 palavras que sejam entendidas por alguém do que falar, ele afirma aqui, 10.000 palavras em outra língua e ninguém entender. Então nós temos que analisar o verso 2 de 1 Coríntios 14 com todo o capítulo. E aqui cabe uma outra observação importante. Alguns irmãos pensam que o dom de línguas e o dom de profecia é uma coisa só, aqui neste capítulo, mas não é. E eu vou te dizer o porquê. Olha o que diz o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. No verso 2 menciona uma pessoa falando em línguas, de forma errada, e no verso 3 menciona alguém profetizando, não falando em línguas. Então você percebe que o dom de profecia é para edificar, exortar e consolar, ou seja, não era em línguas estranhas o dom de profecia. E aí você vai para o versinho 31 e aqui afirma o seguinte: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Ou seja, o dom de profecia, a capacidade, neste caso aqui, de falar da palavra de Deus, poderia ser aprendida por todas as pessoas. Agora, o dom de línguas não. O dom de línguas é escolhido pelo Espírito Santo, assim como o dom de profecia. Só que o dom de profecia, o de falar em nome de Deus, outras pessoas poderiam aprender. Com qual objetivo? Para consolar as pessoas. Se um dom não tem esse propósito, ele deixa de ser um dom espiritual. Então a Bíblia não se contradiz. Ela revela uma mensagem coerente, nos mostrando que o dom de línguas é um dom espiritual que Deus escolhe. E a palavra língua no grego, cabe essa observação, ela significa idiomas, nada mais do que isso. Agora, você quer ver uma coisa, professor? Ali em 1 Coríntios 13, no verso 1, Paulo diz que nós poderíamos falar até a língua dos anjos. Se o falar em línguas tem que ser compreensível, então por que ele afirma aqui que nós poderíamos falar em línguas até dos anjos?
Excelente pergunta. Realmente, no Na Mira da Verdade, os nossos telespectadores, ouvintes e internautas têm ótimas perguntas, não é, Tito? Sim, e a Então, gente tem que essa botar na mira aqui você. Tem que colocar na mira mesmo, né, para estudarmos juntos a palavra de Deus. É isso aí. O que diz 1 Coríntios 13? Será que o apóstolo Paulo está afirmando que nós podemos falar línguas angélicas? Vamos fazer uma análise aqui. A palavra língua, como aparece na Bíblia, ela vem de uma palavra grega que é a palavra glossa. Glossa, traduzindo para o nosso idioma, significa idiomas. Então, pelo significado do termo língua no grego, já percebemos que o idioma falado no dom de línguas são idiomas que são compreendidos. O verbo grego para falar, para se referir ao falar em línguas, o verbo grego falar é laléu e se refere à linguagem do dia a dia. Isso significa que quando a pessoa recebe o dom de línguas, ela tem a capacidade de falar uma linguagem que seja acessível ao seu público para que o seu público entenda a mensagem de salvação. O que o apóstolo Paulo então quer dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1? Vou ler para você e vamos analisar isso aqui à luz da palavra de Deus. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo aqui não está afirmando que ele tinha a capacidade de falar a língua dos anjos. Ele está afirmando o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não vai adiantar nada. A expressão ainda que, ela não é uma afirmação. Paulo está supondo, ainda que eu conseguisse falar a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adiantaria. Se a expressão ainda que indicasse que Paulo falava a língua dos anjos, nós íamos ter um problema interpretativo no verso 3. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se a expressão ainda que, no verso 1, indica que Paulo falava línguas angélicas, então a expressão ainda que tem que indicar que Paulo está orientando os cristãos a cometerem o suicídio. Sim, porque Paulo fala o seguinte: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Paulo aqui não está afirmando que ele falava línguas angélicas e nem está ensinando no verso 13, 1 Coríntios 13, que o cristão, para ser cristão, tem que entregar o corpo para ser queimado. Paulo está simplesmente usando de uma linguagem forte para dizer o seguinte: ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, ainda que eu tenha a capacidade de falar todos os idiomas, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor pelo evangelho, pelas pessoas, de nada isso me adiantará. Então é isso que Paulo está falando. Ele não está mencionando aqui a capacidade de falar em língua angélica. Qual é a outra evidência que encontramos na Bíblia? Vamos ver na Bíblia como que os anjos se comunicavam com os seres humanos. Será que os anjos, ao falarem com os seres humanos, eles falavam um idioma estranho para os seres humanos? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler os versos 8 e 9. Apocalipse 22, versos 8 e 9, afirmam o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quando o apóstolo João quis adorar o anjo em gratidão, pelo fato de o anjo ter revelado o Apocalipse para ele, o anjo fez algo muito interessante. O anjo afirmou o seguinte: não faça isso, adore apenas a Deus. E em que idioma o anjo falou com João? No idioma que João entendeu. Vamos para um exemplo agora do Antigo Testamento, em Gênesis 18.
Eu não vou ler o texto, mas vou deixar a referência para você. Em Gênesis 18, nós podemos ver aqui que quando o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão, e depois 2 anjos apareceram a Ló, avisando da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, esses anjos, ao conversarem com Ló, eles falaram em qual idioma? Em um idioma que Ló pudesse entender. Em um idioma que Abraão pudesse entender. Então, se os próprios anjos não se comunicam com um idioma angélico, por que Deus vai dar o dom de línguas angélico para seres humanos? Isso é uma barbaridade, isso não existe na Bíblia. Nunca se esqueça, se você quiser entender o dom de línguas na Bíblia, se você quiser entender 1 Coríntios do capítulo 12 ao capítulo 14, se você quiser entender Atos 10, se você quiser entender Atos 19, estude Atos capítulo 2. Ele é a base para compreendermos o dom de línguas. E este é um assunto, querido amigo, muito importante, porque muitas pessoas sinceras, queridas e amadas por Jesus, têm sido enganadas com um falso dom de línguas. Cuidado! Entenda esse assunto à luz da palavra de Deus e não permita que os sentimentos tomem conta da sua razão. Ok, professor. Vamos para um outro tema.